Olá pessoal, tudo certo com vocês? Eu me chamo Tadeu, estou gravando esse vídeo para a gente falar um pouco do SonarLint, tá? Mais especificamente falando. O que é o SonarLint, como utilizá-lo, e logo de cara nós vamos acessar aqui o site do SonarLint, tá? sonarlint.org. Deixa eu acessar aqui. E o que é o SonarLint? Pessoal, SonarLint ele é uma ferramenta, um recurso que a gente tem, que é utilizado nas IDEs, né, de desenvolvimento, que nos ajuda a manter o nosso código limpo. Tá? Ele, em tempo de execução ali, né, enquanto a gente está programando, ele vai nos dando dicas, tá? Acerca do nosso código, se o nosso código está bem escrito, se o nosso código está com problemas de convenção, más práticas, né? Então, assim, ele é um analisador de código que basicamente vai nos dando dicas durante o desenvolvimento acerca da qualidade do nosso código, tá? Acerca da dívida técnica, tá, do nosso projeto. E aqui no site do SonarLint, você pode analisar, dar uma olhadinha aqui melhor, com calma. Ele fala aqui, tá? Use it in your favorite IDE, tá? Ele tem aqui para Eclipse, IntelliJ IDEA, Visual Studio Code. Tá? Então, é basicamente um plugin, né, a ser utilizado aí nas IDEs de desenvolvimento, que ajuda nesse sentido, né? Se eu clicar aqui em Eclipse, por exemplo, tá? Veja que eu posso usar aqui com Java, JavaScript, PHP, Python, tá? São linguagens também suportadas pelo Eclipse. E então, assim, o SonarLint ele não serve só para Java, tá? Ele, além de servir, né, para as outras linguagens também, tá? Outras ideias também além do Eclipse, tá? Então ele é uma coisa não é específica do Eclipse ou do Java, tá? Então, vamos lá, né? Vamos fazer alguns testes aqui. Depois dá uma olhada com calma, tá? Navega aqui no site do SonarLint para você aprender mais sobre ele. Eu tô aqui com o aba aberta, tá? Acesse eclipse.org se você não tem o Eclipse ainda baixado. E aí, basta acessar aqui o site do Eclipse, tá na versão Release, tá? 2019-12. Clica aqui em Download e aqui em Download Packages. O Eclipse ele não precisa ser instalado, tá? Basta que baixe um zip dele, descompacte e execute o arquivo eclipse.exe. No meu caso aqui, estou utilizando o Windows, né? Então seria o Windows 64-bit. E clica em Download, que ele automaticamente vai fazer o download para você. Eu já baixei, tá? Então eu vou executar o Eclipse para a gente instalar o plugin do SonarLint no Eclipse e fazer alguns testes, tá? Deixa eu acessar aqui o meu Eclipse, então. Eu acabei de baixar ele. É a primeira vez que eu estou abrindo ele aqui também, tá? Então eu vou fazer do zero com vocês aqui, todo o processo, para que não haja nenhum tipo de dúvidas, né? Bom, logo de cara ele me pede Workspace, que é um local onde vai ficar os meus projetos, que eu crio aqui na IDE, por default. Eu vou colocar Eclipse-Workspace-Sonar-Lint, tá? Só para ficar algo específico aqui disso que a gente está fazendo. Vou marcar esse checkbox para utilizar sempre o mesmo workspace, né, nas aberturas do Eclipse, e vou clicar em Launch. Aí vou esperar que ele dê o primeiro start do Eclipse. Geralmente é um pouco mais lento, né, para o primeiro start em relação aos outros, né, porque ele carrega uma série de coisas, uma série de recursos, plugins, a primeira inicialização, né, uma série de configuração inicial que ele tem que fazer para que a ideia funcione corretamente. Então essa primeira abertura é um pouco mais lenta do que as outras, tá? Mas abriu aqui, vou maximizar, vou desmarcar esse checkbox
para que nas outras aberturas essa tela de boas-vindas não seja mais inicializada. E beleza, tá aqui o nosso Eclipse limpinho do zero, recém-baixado, né? Então o que a gente tem que fazer, né? Aqui em Help, tá? Clique aqui em Eclipse Marketplace, tá? Aqui é basicamente a lojinha aqui de plugins do Eclipse, onde por aqui a gente pode baixar vários recursos, né? Ferramentas, né? Que são os plugins do Eclipse. Se você clicar aqui, ó, e digitar SonarLint, pressionar o Enter, ele vai aparecer aqui, ó, SonarLint está na versão 4.3. É exatamente isso daqui, tá? Aí você clica aqui em Install, aguarda um pouquinho, né, que ele está baixando aí alguns jars, algumas coisas aqui necessárias para fazendo o cálculo das dependências, né? Aí aqui eu preciso aceitar os termos, tá? Então, I accept the terms of the license agreement, né? Então, eu vou clicar aqui e vou clicar em Finish, tá? Preciso aceitar os termos aqui. SonarLint for Eclipse. Então, cliquei, Finish. Eu vou clicar aqui, tá? Na barra de progresso, para ele me mostrar aqui o processo que está acontecendo. Então, agora ele está baixando uma série de recursos, plugins, né, necessários para que o SonarLint funcione, seja integrado na IDE. E aí a gente tem que aguardar esse processo. Está aqui baixando, né? Ele me mostra aqui o caminho, o link, quantos megas cada arquivo está sendo baixado, várias outras coisas que ele me informa sobre o download e instalação. Terminou, aí eu clico em Restart Now para que o Eclipse seja reinicializado, né? Agora com o SonarLint integrado, né? Com as configurações devidas aí do SonarLint aplicadas na IDE e funcionando, né? Vou esperar aqui a inicialização. E beleza, tá aqui. Eu vou mudar a perspectiva, vou colocar aqui a perspectiva do Java. A gente vai criar um projeto Java básico aqui, só para a gente testar mesmo, tá? Então eu vou vir aqui em File New, Java Project. Eu vou criar um nome aqui. Project SonarLint, tá? Vou manter aqui meu Java 1.8, vou escolher aqui o que eu tenho configurado, né, que ele encontrou aqui na minha máquina, default. Vou clicar em Next e Finish. Então tá, né, criou aqui um projeto, Java 1.8, e eu vou criar aqui uma classe. Eu vou criar um pacote, na verdade, primeiro. Vou criar uma classe e no assistente da classe eu já crio o pacote. Vou colocar aqui br.com project sonarlint.app. Vou colocar o nome de app também e vou criar aqui, marcar para criar o método main para a gente executar algumas coisas e testar o nosso SonarLint. Vou também pressionar aqui Ctrl Shift mais para ele aumentar aqui a minha fonte. Eu pressionei 2 vezes, né? Aumentou o tamanho. E tá aqui, né? Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso daqui. Vamos começar. Primeira coisa, nós precisamos de uma view especial aqui do SonarLint para a gente detectar, visualizar, na verdade, os erros detectados na análise do SonarLint, tá?
acerca do nosso projeto. Então a gente tem que vir aqui em Window, Show View, Other e digita Sonar. Ele aparece uma série de abas disponíveis aqui, né, uma série de views aqui, e eu vou selecionar Sonar Lint on the Fly, tá, que é a que eu preciso aqui, que é aqui que ele vai catalogar para mim os problemas do meu projeto, tá? Então vamos lá. Vou criar aqui, por exemplo, deixa eu criar uma outra classe, tá? New Class Pessoa Finish. Bom, tá aqui, ó. Repare que a palavra pessoa, tá? Ela ficou grifadinha aqui com azul. E a minha lista do Sonar Lint on the Fly já tem um item aqui, tá? Ele tá me dizendo que tá com problema aqui, meu projeto, tá? Ele diz aqui, ó, remove this empty class, write the code or make it interface. O que é isso, né? Eu criei uma classe e a classe está vazia. Então ele está dizendo, olha, remove sua classe, né? Ou então faça dela uma interface, né? Mas não é o que eu quero, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso dar corpo aqui para minha classe, né? Então, a partir do momento, por exemplo, se eu vim aqui e digitar um comentário, né? Qualquer comentário aqui, dá um Ctrl S, ó, ele ainda manteve, tá, esse apontamento aqui, tá? O que eu preciso fazer? Vou criar um atributo qualquer, ó, private string nome, tá? Toda pessoa tem um nome. Agora, se eu salvar, ó, Ctrl S, o que aconteceu? Quando eu salvo o projeto, o Sonar ele faz uma reanálise do código, tá? E atualiza a minha lista. Então, aquele erro lá sumiu, né? Na verdade, não é um erro, é um apontamento, né? Porque agora eu comecei a dar corpo para minha classe, né? Eu comecei a dar corpo para ela, só que ele já me deu outro problema aqui, ó. Remove this onZ nome private field, tá? Porque eu declarei esse atributo e não estou utilizando, tá? Então ele me apontou isso daqui. Agora, repare, né, que ele classifica também de acordo com o nível de problema, de criticidade, né? Repare que aquele primeiro problema de quando eu criei a classe, ela estava vazia, tinha um íconezinho verde aqui, tá? Que é uma criticidade menor, tá? Esse aqui ele classificou como uma criticidade maior, né? Tá? E um ícone em vermelho, uma seta para cima, tá? Estou criando um atributo que eu não estou utilizando. Mas vamos lá, né? Vou criar outras coisas aqui. Por exemplo, olha, vou criar aqui um private string RG e vou salvar. Ó, repare que eu criei aqui, né, o RG com R maiúsculo, então eu criei um atributo iniciando com letra maiúscula. Repare que ele já me deu aqui um apontamento. Olha, rename this field RG com essa expressão regular, né, de acordo com essa expressão regular, né, com essa máscara aqui, né, com esse match. Por quê, né? O nome de atributos no Java sempre inicia com letra minúscula, tá? Então tá fora do pattern, né? Tá fora do padrão da convenção, né, de nome de atributos. Então, como que eu corrijo isso, né? Basta eu remover o R maiúsculo e colocar minúsculo e salvar para que a reanálise seja feita. E agora sumiu aquele apontamento e ficou 2, né, que os atributos não estão sendo utilizados. Outra coisa, se eu dar 2 cliques aqui, ó, ele me leva exatamente ao local do problema, tá? Que ele classificou como problema aqui no meu projeto. Então, beleza, né? Deixa eu vir aqui agora em app de novo. Ó, repara que quando eu troco de classe, né, ele logo atualiza a minha listinha. Eu estava aqui na classe pessoa, né, ele tem 2 apontamentos. Aqui na classe app, ele me apontou um problema que eu estou aqui com o método main, né? Inclusive, se eu clicar aqui sobre
o ponto que ele indica o problema, né, que ele faz um tracejado aqui azul, ele também me dá a mesma mensagem lá de baixo da minha listinha do SonarLint on the fly, tá? E aqui ele fala, né, que o método main, ele tá, a implementação está incompleta, né, só está declarado aqui, né, então ele me avisa, olha, isso aqui tá incompleto, não tem nada implementado aqui, né, você só declarou o método main aqui. Então, eu vou fazer algumas coisas para a gente testar, olha só, vou colocar aqui, por exemplo, vou criar aqui uma lista aqui, deixa eu colocar aqui, vou criar uma lista de string, tá? Vou colocar aqui strings é igual a new array list de string, né? E eu vou dar aqui um Ctrl 1 para ele importar para mim aqui do java.util a lista e o array list. E vou salvar. Repare aqui, ó, tá, que olha só esse segundo item, tá? Eu vou até dar 2 cliques nele. O que ele me disse? Ó, replace the type specification in this constructor, call it the diamond operator. Ou seja, o que é isso? Né? Eu estou repetindo, né, o string aqui no diamond do array list. Tá? Só que isso era obrigatório até o Java 1.6. Tá? A partir do Java 1.7, por exemplo, você consegue fazer da seguinte forma. Você não precisa declarar, tá, aqui no array list, tá, no diamond do array list, o tipo da sua lista, tá, que você informou aqui no diamond da interface list. Tá? Implicitamente o Java sabe que o tipo vai ser, o tipo aqui no array list, assim informado, vai ser do tipo informado aqui no diamond da interface, tá? Aqui da minha lista. Então, o que eu faço para resolver isso? Basta eu excluir aqui também, excluir, né, o string daqui do diamond do array list, tá? Isso que ele está dizendo. Outro detalhe que eu posso clicar aqui em cima, e veja só, ele me dá aqui, ó, 2 links, tá? Open Description of Rule e Deactivate Rule, tá? Para mim desativar, né, esse problema aqui, ou para mim poder abrir aqui possíveis soluções, tá? Clicando, né, nessa primeira opção, Open Description of Rule, ele me dá aqui uma informação, né, porquê que na verdade ele está fazendo esse apontamento, tá algumas dicas, né, tá dizendo aqui, ó, a questão do Java 1.7, né, que a partir de 1.7 eu posso fazer de uma forma mais otimizada, não preciso explicitar, né, o string também no array list. E ele dá aqui a forma que não compila, né, que é non-compliant, né, informar o string aqui nas duas, tanto na list como no array list, né, a mesma coisa para o map. Ele dá também a compliant solution, tá, que é, qual que é a solução, né, aqui a solução é informar só no list e não no array list, tá, o tipo aqui no diamond, tá, mesma coisa para o map. Então ele dá aqui o problema e a solução, então ele dá dicas também, tá, essa view de SonarLint Rule Description é uma view de dicas, tá. Então para resolver isso, deixa eu voltar aqui na minha listinha, para resolver isso, basta eu clicar aqui, dar um delete, Ctrl S, ele vai reanalisar o código, sumiu, tá vendo? Sumiu daqui, aquele problema do diamond. Ainda tem 2 problemas, né? Remove this useless assignment to local variable string, ou seja, não estou utilizando isso daqui, eu só declarei, por isso que ele está me apontando isso daqui. Né? Aliás, o primeiro aqui, né? E o segundo, remove this useless assignment to local variable string, né? Tá aqui. Estou declarando array list, né? Mas também não estou utilizando, eu poderia só fazer isso daqui. E corrige o problema que ele apontou, né? E também, olha só outra coisa, ó, remove this unzed import, tá? Então, tô fazendo o import do array list que eu não estou utilizando.
Então, são sujeiras, né, que eu vou deixar no meu código, maus cheiros aí, né, que ele pede para mim arrumar isso daqui. Então, se eu deletar agora, dar um Ctrl S, agora ficou só um, tá? Eu declarei algo que eu não estou utilizando aqui, tá? Isso até gera um warning do próprio Eclipse, né, que eu não estou usando essa variável aqui, strings, né, que eu declarei aqui, tá? Do tipo de uma lista parametrizada com string. Bom, esses são alguns problemas, né, alguns apontamentos que o Sonar faz pra gente. Deixa eu voltar aqui. Veja só outra coisa também, né, que ele aponta. Estou dando alguns exemplos aqui, ó. Se eu pegar aqui o strings e adicionar aqui na minha lista um elemento, por exemplo, vou colocar meu nome aqui, tá? E vou salvar. Ó, sumiu todos os erros, tá vendo? Todos os apontamentos aí do Sonar, né? Agora, se eu for iterar sobre essa lista, por exemplo, usando lambda, né? Se eu vir aqui, ó, a strings.foreach. Se eu usar um foreach, por exemplo, fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável aqui, e de elemento, vou envolver ela aqui com parênteses, vou criar o operador aqui para me utilizar lambda, operador e vou abrir e fechar chaves, tá? E aí, por exemplo, eu vou vir aqui e vou pedir para ele imprimir os elementos. Então, o que eu estou fazendo? Estou varrendo minha lista, né? Eu criei uma variável e que vai representar cada elemento da lista, no caso só tem um, que é o Tadeu. E aí ele vai dar um sysout, né? Ele vai dar imprimir no console esse elemento, né? Que é o Tadeu. Então ele vai varrer a lista e vai imprimir aqui Tadeu, que é o único elemento que eu tenho, né? Mas agora olha só, eu vou salvar e veja o que vai acontecer. Olha, num salvamento ele me deu vários problemas, tá vendo? Olha, ele colocou aqui, ó. Primeiro, remove the parentheses around the e parameter, ou seja, né? Se eu dar 2 cliques, olha só, ele está dizendo, olha, você não precisa desses parênteses aqui, você pode utilizar somente a variável não envolta em parênteses, tá? Se eu eliminar e salvar, sumiu o apontamento, tá? Então ele vai te dando dicas para como melhorar o seu código, como deixar seu código mais limpo, né? Livre de maus cheiros, de sujeiras, de resíduos, né? Outra coisa, ó. Remove useless curly braces around statement. O que é isso, né? Como eu estou utilizando apenas uma única linha nessa minha expressão lambda, tá? Não é um bloco de código, então eu não preciso utilizar essas chaves. Tá? Isso que ele está dizendo aqui, ó. Não preciso abraçar esses out, tá? Como um bloco de código. Eu posso apagar, posso remover essas chaves. Vou aqui esse out, fechar aqui e deletar isso daqui. Pronto. Agora se eu salvar, sumiu mais um erro, né? Agora, ele está dizendo aqui, ó, replace this lambda with a method reference. Isso aqui o que está acontecendo, né? Eu estou tentando imprimir aqui cada elemento da minha lista, só que para isso eu posso usar o method reference, tá? Da funcionalidade aí das expressões lambda, né? Como é que eu posso fazer isso? Para otimizar isso daqui, né? Posso remover isso daqui, tá? E posso remover aqui também. Posso simplesmente fazer isso daqui, ó. Salvar. Ó, o erro sumiu, tá? Que agora eu estou usando referência, método de referência, ou seja, como eu vou imprimir, tá? Cada elemento da minha lista de strings, tá? Então eu uso esse operador, ele entende, tá? Agora o compilador entende que eu quero imprimir cada elemento da lista. Então não preciso informar aqui por parâmetro, né? Eu uso a referência do próprio elemento aqui, né? Que eu quero que seja impresso,
através dessa chamada, né, dois pontos, e aí ele vai me trazer, através dessa referência, ele vai me trazer aqui o elemento, a CMPS vai imprimir para mim. Tá? Outro problema que ele está dando é o que? Replace disuse of sites .alt or system err by a logger. Isso aqui, tá? Quando a gente usa sysout, ele reclama, ele pede pra gente usar log, né? Por exemplo, eu poderia fazer isso daqui, ó. Posso criar aqui um private static final e posso usar aqui, ó, o logger, tá? API login do Java mesmo, tá? Nativo, né? java.ut.login, tá? E posso fazer da seguinte forma, posso criar aqui um logger, aí eu chamo aqui o método getLogger, né, estático da classe logger, e eu posso passar o nome da minha classe, né, que é no caso app.class.getName. Bom, deixa eu expandir essa aba. Beleza, né, criei aqui meu logger. Posso otimizar isso daqui também, em vez de colocar assim, posso colocar logger.globalLoggerName, tá? Vamos deixar isso aqui genérico. E tá aqui, né? Então, deixa eu salvar. Ó. Ele tá dizendo, ó, remove this unused logger private field, né? Então, é para mim remover que eu não estou utilizando aqui esse log, mas eu vou utilizar ele aqui, tá? No lugar do sysout, o que eu vou fazer? Eu vou colocar logger.info, tá? E aqui eu teria que voltar, né, a minha lambda, na verdade, que eu estava utilizando, no caso, dessa forma aqui, né? Se eu salvar, tá, ele vai me falar, beleza, o problema do sysout foi corrigido, né? Eu coloquei aqui um logger agora no lugar do sysout, só que, olha, replace, né, substitua isso daqui com lambda, né? Replace this lambda with a method reference, ou seja, né, o que eu posso fazer então? A mesma coisa, né? Posso pegar aqui, apagar dessa forma e só apenas informar meu info, tá? Através de referência. Mesma coisa, né? Aí, ó, agora sumiu todos os erros, tá vendo só? Tá limpinho, meu código tá perfeito aí aos olhos do Sonar, né? Em relação à análise do Sonar nessa classe app.java, né? Tanto é que se eu... Deixa eu vir aqui em Windows, Show View Console. Se eu dar um Ctrl F11 para mim imprimir isso daqui, executar, olha aqui, ó, informações Tadeu, né? Estou utilizando o login, né? Então ele imprimiu o elemento Tadeu para mim, tá? E por referência. O que eu vou fazer então, pessoal? Eu vou importar um projeto para a gente ver aqui alguns problemas que ele tem, tá? Um projeto JSP. Deixa eu fechar isso daqui. Limpar aqui o console, vou vir aqui em File, Import, General, Existing Project in Workspace. Aí vou ver aqui em Browser, deu 2 pontos. Aqui, ó, projeto JSP. Vou selecionar pasta e vou dar um Finish. Ele vai dar um erro aqui pra gente, tá? Porque eu preciso adicionar aqui esse projeto a dependência do servlet, tá? Do meu server Tomcat, tá? Eu vou fazer isso, né, já, inclusive. Bom, aliás, eu vou fazer diferente, não vou me preocupar com isso, tá? Ele tá dando um erro aqui, porque... Olha só, ele não tá reconhecendo a minha lib aqui do
servlet, tá? API de servlet, tá? Que eu obtenho, né, através do provisionamento aí quando eu adiciono o projeto ao Tomcat, tá? Deixa eu até fazer isso então, né? Vai ser melhor. Deixa eu mudar para a perspectiva Java EE, já que esse é um projeto Java EE. Vou vir aqui em Server. Vou adicionar rapidamente aqui o meu Tomcat, só para assumir esse erro. Deixa eu vir aqui em servidores. Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, né? Tá aqui, ó. Tomcat 9.0.27, né? Vou colocar aqui Java 8. Vou adicionar o projeto aqui nele e vou dar um finish. E agora eu tenho que vir no projeto. Beleza, já resolveu meu problema, meu problema de compilação resolveu. Agora eu vou abrir algumas classes aqui desse projeto. Por exemplo, eu venho aqui no DAO, vou abrir aqui o DAO usuário. Um projeto JSP com JDBC. Mudei a perspectiva, então eu vou ter que vir aqui em Windows Show View Other SonarLint on the Fly novamente, que eu tinha feito isso na perspectiva Java SE, né, normal. Mudei a perspectiva para Java EE, então tá aqui minha view novamente. Então, olha só, né? Deixa eu diminuir um grau aqui da fonte. Olha só aqui, ó, esse projeto, vários problemas que ele me traz. Ó. Primeira coisa, olha só, replace the type specification in this constructor call if the diamond operator, né? Olha só, se eu dar 2 cliques, tá aqui, ó. Estou utilizando Java 8, né? Então não preciso mais declarar no ArrayList o tipo da minha lista, tá? Basta declarar no list. Então, se eu remover e salvar, repare que ele vai sumir daqui da minha listinha, ó. Sumiu, tá? E ele tem vários apontamentos de log, ó. Use a logger to log this exception, tá? Repare que em vários pontos, tá? Ele está utilizando aqui a minha variável do tipo exception para imprimir o stack trace no console. Só que ele pede para fazer isso com log, tá? É o que a gente tinha feito, né? No nosso app aqui, né? Criar o log, né? E utilizar log no lugar do print stack trace, né? Isso já resolve esses problemas aqui. Vamos olhar aqui para baixo, ó. Olha aqui, esse aqui, ó. Define and throw dedicated exceptions tend of using a generic on. Cliquei 2 vezes, olha só o que ele me trouxe aqui, ó. O que é isso, basicamente, né? Estou utilizando aqui um throw, estou relançando uma exceção de forma genérica, né, com exception, e ele me fala para mim utilizar algo dedicado aqui, né, algo específico, né. Tanto é que se eu apagar aqui, ó, ele vai me dar erro de compilação. Aí se eu clicar aqui e dar um Ctrl 1, ó, add throws declaration, tá? Aí se eu pressionar Enter, olha só o que ele fez. SQL exception. Me deu 3 opções, né? Throw, Blue Exception, SQL Exception. E se eu clicar aqui em SQL Exception, eu estou usando agora uma exception específica, dedicada, e não mais a genérica, né? Que é só o exception. Então, se eu... Afinal, estou trabalhando aqui com um banco de dados, com um pacote do Java SQL, né? Então, eu preciso usar algo específico, dedicado para esse tipo de exceção aqui de banco de dados, né? SQL Exception. Então, repare nessa linha, tá? Que eu estou clicando aqui. Se eu salvar agora, ó, repare que sumiu, agora ficou só 3 desse tipo de problema, que são exceções relançadas genericamente, tá? Em outros pontos, tá? Outra coisa aqui, ó. Use try with resources or close this prepared statement in a final clause. Vou dar 2 cliques. O que é isso?
Eu estou aqui utilizando um recurso de prepared statement, né, para trabalhar com JDBC. E se eu clicar nessa classe, olha só, estou acessando a API do Java, aqui ó, essa classe estende statement e se eu clicar em statement, essa classe ela estende auto-closable, tá? Se eu acessar auto-closable, é uma interface. Então, essa interface ela tem um método close, tá? Olha só, ela tem um método close. E quando tem um recurso, tá, que implementa, né, estende esse statement, ou implementa esse auto-closable aqui, no caso aqui, ele estende statement e implementa auto-closable, mas poderia ser implementação direta desse auto-closable, tá? Toda vez que eu tenho esse cenário de auto-closable, eu preciso fechar, tá? Preciso fechar o recurso. Então, o que eu tenho que fazer, né? Depois que eu utilizei prepared statement, eu tenho que fazer isso daqui, ó, tá? Ponto close. Tá? Só que repare, né? Se eu salvar, o problema não vai sumir, tá? Não vai sumir porque ele está pedindo para mim utilizar aqui um recurso, né, que surgiu a partir do Java 8, que é o try with resource, né, que é um recurso que é possível utilizar para fechar automaticamente esses recursos, né, que implementa essa interface auto-closable, né. Então, o que eu tenho que fazer para resolver isso, né? Basicamente, posso vir aqui, vou apagar esse close, porque eu não vou utilizar dessa forma, e posso fazer isso aqui, ó, try, abre parênteses, fecha, e aí eu posso fechar ele aqui embaixo, ó. Na verdade, tem que abrir parênteses aqui e fechar aqui embaixo, né? Aliás, chaves, né? Envolvo entre parênteses, abro chaves e fecho aqui embaixo, e aí eu faço a indentação aqui para ficar certinho. Repare, né? Utilizei aqui um fechamento automático, tá? Com try with resource. E agora, se eu salvar, reparem que ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apontamentos desse tipo. Tá? Exatamente esse daqui que ele está me apontando nesse momento. Se eu salvar, ó, reparem que o marcado de azul que sumiu, e agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, não tem mais 7, porque eu resolvi essa daqui. Tem vários outros pontos aqui, né? Que tem prepared statement aqui que não está sendo fechado, né? E mesmo que eu feche com close, ele me pede para usar o try resource. Tem também recurso de result set aqui, né? Que a gente está usando JDBC, então também tem que ser fechado dessa forma. Enfim, né? Tem vários problemas aqui. Deixa eu acessar, por exemplo, minha classe usuário, tá? Que é uma servlet aqui. Olha só, uma servlet, tá? Que também está com vários problemas. Interessante dizer também que repare aqui nessa barra lateral direita, tá? Esses pontos de azul, tá? São também, tá, os apontamentos. Se eu clicar aqui, ele me leva no local do problema, tá? É onde ele faz o traçadinho de azul. Aqui, tá vendo? Então, eu posso acessar por aqui, né? Ou pela minha listinha de problemas. Aqui eu tenho, por exemplo, né? Aqui, ó. Add detailed override annotation above this method signature, né? Ou seja, se eu clicar aqui, ele me leva para o local do problema aqui que ele encontrou. E o que está acontecendo aqui, né? Eu estou estendendo a classe HTTP Servlet. Não consegui acessar ela aqui agora. Só que eu estou sobrescrevendo, né, os métodos do GET e do POST, né, para mim trabalhar com Servlet aqui. Só que
Eu não estou utilizando a Annotation Override, tá? Então, ele, como boa prática, ele me pede para utilizar, porque se eu estou querendo sobrescrever método, então eu preciso utilizar para que haja uma validação, né? Que o Java possa checar se realmente esse método existe na superclasse, né? Ou na interface, no caso de implementação de interface. E para fazer essa validação, né, do Java checar, então eu preciso colocar aqui o override, tá? Tanto no do get como aqui, ó, no do post, né, que ele vai me levar aqui se eu dar dois cliques a partir da listinha, tá? E aí agora se eu salvar, repare que esses dois problemas vão sumir da listinha. Ctrl S, tá? Ele vai reanalisar o código e sumiu, tá vendo? Então, olha só, vários problemas, tá? Problemas menores, problemas maiores, tá? Dependendo aqui da setinha, né? Setinha verde são problemas menores, de uma criticidade menor, né? Os problemas, esses registros aqui na listinha com a setinha vermelha são uma criticidade maior. Outra coisa também que acontece, né? Você ter a possibilidade de retornar as coisas direto, tá? E jogar em variável para depois retornar, isso também ele reclama. Deixa eu ver aqui. Outras coisas que a gente pode ver. Connection. Ó. Deixa eu ver aqui em filter novamente. Olha só isso daqui, ó. Se eu dar dois cliques aqui, olha só, ele me traz para cá, para esse método, né? Ele está dizendo, ou se eu deixar o mouse aqui parado, olha só. Ele está dizendo, olha, adiciona um comentário aí nesse método, ou então completa ele, porque ele está vazio, tá? Então, eu não estou utilizando esse método, eu vou apagar ele, né? Mas se eu colocasse um comentário, por exemplo, qualquer, ele já remove esse apontamento, tá? Mas, como eu não estou utilizando aqui, ó, algo que eu não utilizo, eu posso apagar e limpar meu código, tá? Inclusive esses comentários também, né? Não faz sentido isso daqui. Eu posso apagar tudo isso daqui. Mas isso aqui é só um exemplo mesmo, tá? Deixa eu ver outras coisas aqui. Eu vou fechar todas essas classes e vou dar um último exemplo para a gente fechar aqui. Eu vou criar um método e esse método vai ter um retorno, tá? Só que eu vou jogar esse retorno numa variável, daí eu vou retornar a variável. Você vai ver que ele vai dar ele vai chiar disso também, né? Então vamos lá. Vou criar aqui só para testar mesmo, tá? E eu vou criar uma variável aqui, tá? Um valor qualquer. E aí eu vou retornar ela. Vou salvar. Olha só, aqui ele me disse aqui, ó. Immediately return its expression stage of assigning out in temporary variable test. Ou seja, eu estou criando uma variável para retornar ela, sendo que eu posso retornar essa string direto. Tá? Então ele está dizendo que, olha, retorne imediatamente o resultado. Né? Então eu posso simplesmente fazer isso daqui. Aí se eu salvar, aquele erro some, tá? Só que ele está me dizendo que tem outro erro, que estou digitando uma string aqui qualquer, então eu poderia colocar isso aqui numa constante, ele está dizendo aqui, ó. Por exemplo, ó, vou fazer isso daqui, ó, vou dar um Ctrl C, né? Posso criar uma constante aqui.
E aí só chamar ela aqui. E salvar. E sumiu, né, o apontamento aqui. Para fechar então, tá? Outra coisa que ele geralmente reclama também, tá? Além de muitas coisas, é se eu trocar aqui, tá? Por convenção, tá? Quando eu vou criar uma constante, vou utilizar aqui o static com final, eu sempre utilizo o static depois o final, tá? Convenção. Agora se eu colocar aqui final, né? Static, não Ctrl S, ele fala, ó, reorder the modified complete with the Java Language Specification, tá? Conforme a especificação Java, né, reordene os modificadores, tá? Ou seja, para obedecer a convenção, né, primeiro coloque static, depois final, tá? E ele sumiu ali da listinha. Então é isso, né, pessoal? Basicamente, vocês viram como funciona o SonarLint, né? Ele ajuda a gente a corrigir problemas no código, né, problemas de convenção errada, más práticas, lixos, né, no nosso código, né, maus cheiros aí, vamos dizer assim, né, coisas que vai deixando o código sujo, né, deixando o código feio, deselegante, tá? Então esse é o objetivo principal do SonarLint. A gente fez vários exemplos aqui, até com um projeto real aqui em JSP. E por enquanto é isso, né? Então nos vemos numa próxima. Então um forte abraço e até mais.